Arroz com lentilha é um clássico das festas de final de ano, mas que tal variar essa receita com um prato típico do Oriente Médio? Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e a receita de hoje é daquele jeitinho que eu sei que todo mundo gosta. Receita prática, fácil, de uma panela só, barata, com pouquíssimos ingredientes que eu tenho certeza que você tem em casa. Esse arroz com lentilha é uma receita libanesa chamada mjadra. Acho que é mais ou menos assim que se fala. Mas ela também é comum em outros países do Oriente Médio com algumas variações. O diferencial desse prato é uma cebola bem caramelizada com temperos típicos da cozinha árabe. E o bom desse prato é que ele é tão fácil de fazer, que ele é perfeito não só para você fazer no final do ano e variar o seu arroz com lentilha com um temperinho árabe, mas também para você fazer no dia a dia, até para substituir um arroz com feijão, por exemplo. E é um prato naturalmente vegetariano, que pode até ser vegano se você não colocar a coalhada seca, que eu coloquei aqui só para finalizar. Então também é perfeito se você estiver recebendo algum convidado vegetariano, mas mesmo se você não for vegetariano, faz esse arroz com lentilha, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse prato. Então se você quer aprender a fazer esse arroz com lentilha turbinado, para trazer um pouquinho do sabor árabe aí para sua casa, seja para impressionar nas festas de final de ano, ou para variar o arroz com feijão de todo dia, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! O diferencial desse arroz com lentilha é a cebola bem caramelizada com os temperos. Então a gente tem que caprichar nessa parte. Inclusive tem gente que faz essa receita só com sal, pimenta e cominho, mas eu particularmente ainda coloco um pouquinho de sumac, porque o sumac dá um sabor super especial e também é bem característico da cozinha libanesa. Vou começar cortando a cebola e eu peguei uma cebola grande, porque nesse prato eu quero que realmente a cebola fique aparecendo bem ali. Então eu vou usar bastante cebola e eu vou cortar em meias nuas para ela não sumir, não desaparecer. Eu quero que a gente ainda consiga ver e sentir a textura da cebola no final. E nessa receita eu uso só cebola, eu não uso alho, porque eu quero que realmente o sabor da cebola prevaleça. Mas se você quiser colocar um pouquinho de alho, pode colocar. Mas eu acho que pode ser legal fazer só com a cebola, para sair um pouco daquele arroz refogadinho com alho. Inclusive outro dia, vi uma polêmica na internet, falando que arroz era só com alho, que não podia botar qualquer outro tempero, que no máximo colocar cebola. E eu descobri que muita gente faz o arroz só com alho. E eu fiquei um pouco chocada, porque eu sempre aprendi a fazer arroz com cebola e alho. E aí, às vezes, eu nem coloco alho, coloco só cebola. E aí, qual time você é? Você coloca cebola no arroz ou só alho? Me conta aqui nos comentários. Cebola cortada já vou levar para caramelizar ali com os temperos, mas vamos falar do arroz e da lentilha. Aqui eu tenho uma xícara de arroz branco comum e aqui eu tenho uma xícara de lentilha que eu deixei de molho por 8 horas. Você pode deixar mais tempo de molho e trocar água se quiser. Como a lentilha cozinha rápido, eu confesso que às vezes eu nem deixo a lentilha de molho, diferente do feijão e do grão de bico. Mas a lentilha também é uma leguminosa, então também é importante deixar de molho não só para acelerar o cozimento, mas também para tirar alguns fatores antinutricionais que podem causar algum desconforto e dificultar a absorção de alguns nutrientes. Mas eu confesso que dessa vez nem troquei a água, só deixei de molho por 8 horas e agora eu vou escorrer e depois vou levar ali direto para cozinhar. Então aqui estou usando a mesma proporção de arroz e lentilha. E aí agora eu vou colocar um pouco de azeite aqui na panela para a gente começar a caramelizar a cebola. O azeite esquentou, vai a cebola. Vou temperar com sal, pimenta do reino, mais ou menos uma meia colher de chá de cominho e vai também o sumac. O sumac ele é uma mistura de temperos. Se você não tiver, não encontrar, você pode fazer só com cominho. Ou você pode colocar também outros temperos que dão aquele saborzinho característico da comida árabe, como pimenta da Jamaica. Você pode colocar também um pouquinho de cardamomo em pó, um pouquinho de canela em pó, porque na culinária árabe é super comum usar também esse tipo de tempero, que geralmente pra gente é mais associado com comidas doces, mas tem que ser bem pouquinho mesmo, só para dar um saborzinho, mas tem que ele tome conta e fique parecendo uma receita doce. Eu vou abaixar o fogo aqui, deixar em fogo médio para baixo, para não correr o risco de queimar a cebola. Mas eu quero que a cebola caramelize muito bem, eu quero que ela fique com aquela cor bem de cebola caramelizada. Então eu vou deixar ela aqui caramelizando. E enquanto isso, já vou colocar aqui a água para esquentar, que é a água que eu vou usar para cozinhar o arroz e a lentilha.
Eu gosto de colocar água quente, não precisa ser necessariamente fervendo, mas a água quente ali por cima, para não parar o cozimento do arroz, da lentilha e correr o risco de ficar com uma textura meio estranha. E aí a gente vai sempre mexendo aqui a cebola para não correr o risco de queimar. E olha só que linda que já tá ficando essa cebola, bem caramelizada. E você pode ajustar o grau de caramelização da cebola de acordo com o seu gosto. Eu sei que tem gente que gosta de deixar ela bem caramelizada, assim, quase queimada ali no limiar entre o caramelizado e o queimado. E eu confesso que às vezes quando eu tô gravando vídeo, a cebola quase chega nesse ponto, porque eu fico aqui falando enquanto a comida tá ali no fogo. Mas você tem que tomar cuidado, porque corre o risco dela passar do ponto e aí ela pode acabar amargando a receita. Então, pra mim, esse ponto aqui da cebola já tá bom. A água também já esquentou o suficiente aqui, então eu vou colocar o arroz, a lentilha, que eu já escorri, dou uma refogada aqui rapidinho, eu vou colocar a água quente. E aí a pergunta, quanto de água eu coloco? Eu sei que tem gente que faz medidas bem certinhas, né? Para cada xícara de arroz, 2 xícaras de água. Mas isso varia de acordo com o tipo de arroz que você está usando. E essa receita você pode fazer com qualquer tipo de arroz. Você pode fazer com arroz integral, arroz parbolizado, pode fazer com arroz basmati. Então, para evitar que passe do ponto, até porque nesse caso a gente está cozinhando não só o arroz sozinho, mas também a lentilha, eu prefiro colocar água só até cobrir. E aí eu mantenho um pouco de água aqui aquecida. E quando a água começar a secar, eu vou provar e vou ver o ponto. E aí eu vejo se é necessário colocar mais água ou não. Então eu prefiro ir fazendo assim porque eu acho que fica mais fácil de controlar. E eu vou colocar aqui também uma folhinha de louro. É opcional, mas eu acho que dá um gostinho. E aí eu tiro no final. Vou deixar aqui em fogo médio e vou deixar cozinhar com a tampa entreaberta. E aí eu vou olhando conforme a água for secando para ver o ponto e vou adicionando mais água se necessário até chegar no ponto que eu quero. A água já secou quase toda, então eu vou provar o ponto para ver se eu preciso colocar mais água. Pra mim já tá bom, já tá no ponto certo. Nessa receita eu gosto da lentilha um pouco mais firme, com uma textura de salada, e não aquela lentilha muito mole. Mas isso também vai do seu gosto. Eu sei que tem gente que gosta do arroz, por exemplo, mais grudadinho, então você pode colocar mais água, e por isso que é legal também você ir colocando a água aos poucos, assim você pode ajustar o ponto de acordo com o seu gosto. Mas pra mim já tá bom, então eu vou deixar a água terminar de secar aqui e já tá pronto pra gente servir. Quer receita mais fácil do que isso? Arroz com lentilha em uma panela só, mas assim, ó, elevado a outro nível. A água já secou, então eu já posso servir. E para fechar os sabores desse prato, a gente ainda pode acrescentar mais um saborzinho ali do Oriente Médio com um pouquinho de coalhada seca. Lá no meu Instagram eu já mostrei como fazer coalhada seca de uma forma super fácil a partir de iogurte natural. Umas folhinhas verdes que também vão trazer um frescor para esse prato. Faz aí que eu tenho certeza que você vai amar esse arroz com lentilha. A cebola caramelizada dá um saborzinho super especial. E a coalhada seca e as folhinhas verdes para finalizar também trazem um frescor e uma acidez maravilhosos para esse prato. Espero que vocês tenham gostado da receita. E independente de quando você estiver vendo esse vídeo, espero que ele inspire você a variar o sabor do seu arroz com lentilha, seja para impressionar nas festas de final de ano ou para variar aí a comida do dia a dia. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram. É isso, beijo e até o próximo vídeo.